Então nós vamos meditar na mensagem Redenção em plenitude e em regozijo. Profeta que Deus nos enviou para esta era, para restaurar a sua palavra, ele nos diz: estamos tomando Israel agora em sua viagem, saindo do Egito, tipo do mundo. Saindo do Egito, tipo do mundo. A caminho da Palestina, a caminho da terra prometida. Ele continua dizendo: eu acho que é uma coisa bonita, bela, inspirada. E eu gosto demais disso, disse o profeta. Quase toda semana eu me sento e leio esse livro de Êxodo, se eu posso, ou o quanto mais posso. Gosto demais disto. Por quê? É um tipo perfeito da igreja hoje. É um tipo perfeito da igreja hoje. Nós aprendemos que Israel no Egito era o povo de Deus, saindo do Egito tornaram-se a igreja de Deus. E tudo o que aconteceu com Israel durante a peregrinação, desde o Egito até a terra prometida, aquilo foi um tipo, foi uma figura. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, que está escrito para o nosso bem, para aqueles para os quais já são chegados os fins dos tempos. Então Israel, lá no Egito, era o tipo da igreja, eu, você, nós, quando nós estávamos no mundo. Porém, Deus enviou para eles um profeta vindicado. Porque quando Deus envia um mensageiro, ele vindica a sua mensagem. Muito bem. E a mesma coisa Deus tem feito conosco, nessa última era, que é a era do nosso encontro. Do nosso encontro com o Senhor Jesus. Irmão, tira um pouquinho o agudo, por favor. A minha voz já está muito aguda. Então, amados, Deus está fazendo a mesma coisa, enviou para nós um profeta. E tudo que o profeta Moisés falava, Deus indicava aquilo. Então, nós vemos que Moisés trouxe aquelas pragas sobre o Egito. E, finalmente, então, Deus ordenou que eles aplicassem o sangue ali nas virgens, nas ombreiras da porta, porque naquela noite iria passar sobre a terra do Egito o anjo da morte. E aquele sangue lhes serviria como sinal. Ele disse: na casa em que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Agora, nós vemos que Israel, o povo de Deus que estava ali no Egito, eles obedeceram a mensagem de Deus através do profeta Moisés ao pé da letra. Eu sempre estou dizendo e repetindo aqui que o nosso Deus é um Deus exigente. Por isso Jesus falou que não passará nem um jota e nem um tio sem que se cumpra, de um ou do outro lado. Muito bem. Então, irmão Branham dizendo: olha, eu gosto muito disso.
Quase toda semana eu me assento para ler o livro de Êxodo, porque eu gosto muito disso, porque é um tipo perfeito da igreja hoje. A condição de como Deus está movendo. Deus moveu Israel. Deus está movendo a sua igreja hoje. Moveu então, e o que ele fez no natural, lá com Israel, foi no natural. Então ele está fazendo agora no espiritual. Amém. Lá era no natural, que é um tipo do espiritual. Porém, agora aqui é no espiritual. E pela graça de Deus, nós somos um povo espirituais. Amém. Temos entendimento aberto para compreender as Escrituras. Então ele continua nos dizendo, ali ele dirigiu Israel natural, onde eles viram, eles olharam, e os tirou de uma terra para uma outra terra, da terra do Egito para a terra de Canaã. E agora somos movidos pelo Espírito Santo, indo para uma terra prometida. Amém. Que terra é essa? Ele pergunta, vocês creem que estamos a caminho de uma terra prometida? A congregação diz amém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos a caminho desta promessa e cremos que está muito perto para tomarmos posse disto. Um lugar preparado para um povo preparado. Por isso o profeta disse assim, que a sua noiva se aprontou. E ela tem um material na terra agora, para se aprontar. E esse material é a mensagem, é a palavra de Deus, que está morando, está vivendo no seu coração. Amém? Talvez você não está dando conta de vivê-la, expor para o mundo, mas essa palavra está viva aí dentro de você. E essa palavra é vida. Então, nós estamos a caminho desta terra prometida, este lugar que Jesus foi preparar. E agora temos uma terra prometida para onde vamos. E cada dia registra um marco miliário. Cada dia. Outro marco miliário. E há uma sombra negra diante de nós chamada morte. Cada vez que o nosso coração bate, movemo-nos um passo mais perto dela. E um dia destes, ele dará a sua última batida e entraremos. Amém. Estejamos preparados. Não tem como fugir. Se há uma coisa que é real, verídica, é a morte. A menos que Jesus venha e nos transforme. Senão, cedo ou tarde, nós vamos ali. Agora o profeta diz, eu quero estar no meu tempo fazendo o que compete a mim fazer. Eu quero estar no meu tempo fazendo o que cabe a mim fazer e espero que cada um esteja hoje à noite fazendo o que lhe compete fazer. Que Deus ajude a nossa fé.
Que Deus ajude a nossa fé. Eu não queria entrar nisso, mas vamos lembrar que o nosso Elias disse assim, que a vida é uma palavra pervertida. Melhor dizendo, a palavra vida é uma palavra pervertida, porque a própria vida, ela está pervertida. Porque o que chamam de vida, o profeta disse, não é vida, isso é morte. É fumando, bebendo, jogando e tal. Graças a Deus que Deus nos tirou de lá. Nós não faremos isto. Mas ele diz, o diabo tem uma outra maneira para vos enganar. Fazendo você pensar, você diz, irmão Brando, eu não fumo, não bebo, eu não jogo, eu não trairia minha esposa ou meu esposo. Isso é bom, isso é essencial, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Vamos lembrar da mensagem perfeição que o profeta disse que nós estamos vivendo como legalista, fazendo aquela coisinha legal. Simplesmente. Precisamos de Deus, precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida. Eu quero estar no meu tempo e fazer o que cabe a mim. E como espero que cada um esteja hoje à noite. E quando eu souber que esta coisa encontra-se bem na minha frente, a morte, e eu tiver que me encontrar com isso, eu não quero ser covarde. Não quero me acovardar. Tremer. Meu Deus. Gritar. O profeta disse assim, eu quero me enrolar no manto de sua justiça, entrando e sabendo disto que eu tenho certeza que eu o conheço no poder de sua ressurreição. E ele afirma dizendo, isso mesmo. E nós queremos ter a certeza, quando a morte, quando ela estiver subindo pelas mangas da camisa, você pode ter convicção e dizer, naquilo que é verdadeiro, eu tenho crido. Amém. Deus tem me dado a revelação, e eu sei aonde eu estou firmado. Aí você pode dizer como Paulo, morte, onde está o teu agrilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Meu Deus, a força da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, conhecemos bem a história, não é, de Israel saindo do Egito. Então, Deus, através de Moisés, mandou que o povo pegasse um cordeiro, segundo o número de cada família, um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, então um cordeiro para 2 famílias. Esse cordeiro deveria ser guardado até o 14º dia e tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito. Ele tinha que ser guardado até a tarde do 14º dia, ele tinha que ser morto à tarde. O sangue aplicado ali nas ombreiras da porta, e a carne deveria ser comida assada no fogo com ervas amargosas. Não coma dela nada cru e nem cozida em água. Deus é exigente. Amém. E ainda mais, eles tinham que estar preparados. Lombo fingido, sapato nos pés, cajado na mão,
porque era hora de saída, era hora de êxodo. Então Deus deu a eles ali a redenção pelo sangue. Veja, o profeta disse, deixa eu ver aonde aqui. Vamos citar de cor. Quando o anjo negro da morte passou sobre a terra do Egito aquela noite, matando todos os primogênitos, porém os primogênitos da casa de Israel não morreu nenhum. Então Deus deu a eles o livramento pelo sangue. Porém agora eles saíram com suas provisões, Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó foi atrás deles e os encurralou ali. O mar vermelho na frente, rocha de ambos os lados, eles estavam num beco sem saída. O nosso profeta diz que Moisés teve que ter uma conferência com Deus. Deus sabe como fazer as coisas. Como Deus podia guiar os seus filhos diretamente para uma emboscada desta. Mas o profeta diz que Moisés retirou um pouquinho dentre a multidão, foi por detrás de uma rocha, e lá estava ele orando, tendo uma conferência com Deus. Senhor, tenho feito tudo o que o Senhor tem ordenado. Tenho feito tudo até aqui, porém agora estamos em um beco sem saída, em uma emboscada. Mas Deus veio e disse, Moisés, diga para o povo que marche. Marchar como? De que maneira? Ao mar aí na frente. Mas Deus queria mostrar o seu poder. Aleluia! Deus queria dar a eles a redenção pelo poder. Deus queria ser glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Então nós vemos aí que o mar se abriu e Israel atravessou em terra enxuta. Você crê nisso de todo o seu coração? Esse é o Deus que nós estamos reunidos aqui em seu nome nesta noite. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é apenas um Deus do passado, um Deus histórico. O que Ele fez lá, Ele faz também agora. Amém. Então, o irmão Brana diz que quando eles atravessaram do outro lado, quando eles chegaram à margem, eu vou ler isso aqui. Quando eles saíram do outro lado, o profeta disse, aqui está, quero que você veja isto. Ao saírem do outro lado, subiram na margem e olharam para trás e viram aqueles capatazes que tinham batido neles, matado alguns deles, exatamente tal como uma doença, um câncer, uma enfermidade. Veja bem, cigarro, tabaco, uísque e tudo mais, que deixa os jovens loucos, os manda ao asilo, para os hospitais e produz um punhado de neurótico e tudo mais no mundo. Quando eles olharam para trás e viram todas aquelas coisas debatendo, indefesos e morrendo no mar, irmão, reunião, eles é que tiveram uma. Amém. Meu Deus. Então, amados, você pode olhar para trás e ver quem você era, onde você estava, quem era você, que tipo de vida você estava vivendo. Muitas pessoas no vício, no fumo, da bebida e etc, etc. Muitas mulheres
vivendo fora de seus devidos lugares. É verdade. Andando aí pelas ruas, não é? Semi-vestidas, cortando seus cabelos e usando pintura e etc., parecendo... Meu Deus! Mas você pode olhar para trás hoje e ver todos aqueles inimigos mortos. Aleluia! Ver que você venceu tudo aquilo. Quando Israel olhou para trás e viu o exército de Faraó tendo aquelas dificuldades, a Bíblia nos mostra que eles tiveram dificuldade, a roda dos carros e etc., até que Israel saiu do outro lado e eles subiram a margem e olharam para trás e viram que aqueles inimigos perseguidores, todos morrendo, eles tiveram uma reunião. A Bíblia diz que Miriam pegou um tamborim e saiu cantando à margem do rio: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E na verdade só o Senhor é Deus mesmo. Vamos concluir. O nosso Elias disse assim: agora nós temos uma redenção perfeita. Lá eles tiveram uma redenção através do sangue do Cordeiro. O sangue do animalzinho, o cordeirinho inocente, veja bem, trouxe redenção para o pecador. Porém, agora nós temos uma redenção perfeita, porque através do sangue de Jesus Cristo. Eles não podiam ter uma redenção perfeita, então, porque era sangue, o sangue de animal, touros e bodes, e isso não tira o pecado, isso apenas cobria o pecado. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado, o sangue mais santo e justo, os pecados não foram mais encobertos, eles se separaram e acabaram. E o crente vai na presença do seu Criador. Amém. Ah, se não fosse aquele sangue, nenhum de nós estaríamos dignos de vir à mesa do Senhor, para tomar a santa ceia, para comer do pão, para beber do fruto da vide, porque a Bíblia diz: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E Paulo diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas aquele sangue que Jesus derramou no Calvário é tão vigente hoje quanto o sangue de Abel, que até hoje ainda clama. Amém. Confie, irmãos. Confie naquela obra expiatória do Senhor Jesus Cristo ali no Calvário. Ele trouxe para nós redenção. Foi através do sangue de Jesus, foi através do sangue de Deus. Se é o sangue de Deus, é um sangue perfeito. E se fomos redimidos através de um sangue perfeito, então é uma redenção perfeita. Aí você pode olhar para trás e dizer: e isto, Satanás? Que ele ajude a sua fé, que ele nos ajude a continuarmos caminhando com a nossa cabeça levantada, olhando para cima, porque a nossa redenção está próxima. Se eles fizeram isto então, que era uma sombra lá, e Moisés cantando no Espírito, e em Apocalipse, aqueles que possuem a redenção perfeita do corpo, se colocaram no mar de vidro e cantaram o cântico de Moisés novamente. Está escrito no livro de Apocalipse. Estamos chegando lá. Agora, meus amados,
precisamos ser sinceros conosco mesmo. Precisamos ter discernimento. Vocês se recordam que eu repeti aqui várias vezes na mensagem A Sempre Presente, Água da Rocha, parágrafo 102, que o profeta dizendo uma coisa, você precisa ser capaz de fazer pelo Espírito Santo. É de discernir o certo e o errado. E o profeta nos diz aqui nesta mensagem, eu trouxe ela aqui onde está. Discernindo o corpo do Senhor, no parágrafo 14. Vou ler isso aqui para vocês. Ele disse assim: o meu tema esta noite é discernindo o corpo do Senhor. Agora, nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que vemos ou ouvimos. O nosso destino eterno não está completamente determinado, diríamos, apenas pelo que vemos e ouvimos. Mas ele continua dizendo, porém, está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. E mais aqui na frente, ele fala de uma menininha aqui, bem intencionada, né? Encontrou um gatinho molhado, quase que congelado lá na rua. Ela tinha o coração dócil, pegou o gatinho, levou para casa e abriu o forno, a porta do forno, e colocou o gatinho lá dentro. Coitadinho, ele está com frio, está tremendo, está quase congelado. O profeta fala sobre isso, como a menininha que estava caminhando pela rua e encontrou um gatinho, o qual estava molhado e quase congelado. E ela o levou para casa, abriu a porta do forno e o colocou ali dentro para que se esquentasse. Suas intenções eram boas, porém seu discernimento estava mau. Esqueceu o gatinho lá, quando ela lembrou, o gatinho estava assado, estava frito. Meu Deus! E ele continua nos dizendo, suas intenções eram boas, porém seu discernimento estava mau. E se nós não tivermos cuidado, também vamos assar o gatinho com o nosso discernimento intelectual. Precisamos discernir as coisas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva para onde? Para a palavra. Amém. Porque Ele é a palavra. Então você vai discernir tudo pela palavra. Se nós não tivermos cuidados, também vamos assar o gatinho com o nosso discernimento intelectual. O comunismo tem vindo sobre nós, o mundo tem vindo sobre nós. Nossas igrejas estão divididas. Aí está o problema. Que o camaradinha sagaz, astuto, arranjou um jeitinho e entrou, né? Entrou no meio do povo da mensagem. Os denominacionais ele engana com facilidade. Mas e esses aqui, como que eu vou fazer? Veja que ele é tão sábio, tão astuto, desde o jardim do Éden. Por que ele não foi enganar Adão? Ele esperou uma oportunidade para ter um contato com a mulher, com a Eva, porque a mulher é um subproduto do homem. E aí chamou a atenção dela e ele usou de muita sabedoria. Ops!
Senhora, faz favor um pouquinho. O seu Deus falou que vocês não podem comer nenhuma fruta aqui? Como é que joga uma cilada dessa maneira? Não, nós podemos comer todas as frutas sim, só não de uma fruta que, sabe, ela falou até andando assim, indo embora, não é? Porque no dia em que comerdes, certamente morrerão. Não, espera um pouco, ora, certamente. Mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vão tornar-se tão sábios quanto é o próprio Deus. E Ele é tão sagaz, que teve a coragem de aproximar do Senhor Jesus Cristo para tentá-lo. Então ele arranjou um jeitinho, né? E entrou. E veja que rebuliço ele fez. Que rebuliço ele está fazendo. É o que o nosso profeta está dizendo. O comunismo está vindo aí sobre nós. O mundo tem vindo sobre nós. Nossas igrejas estão divididas. Os homens estão se dividindo, separando-se. Aparentemente não é para ter fé, não para ter fé. Tem suas discussões apenas sobre pequenas e insignificantes doutrinas. Devemos nos unir de braço e de coração e orar e jejuar e rogar até que Deus envie de novo ao Espírito Santo para que possamos ter discernimento espiritual. Que Deus nos ajude. Grande Deus. Obrigado, Pai, de coração e alma, pelo Senhor ter nos enviado um profeta. Se não fosse isso, eu creio, ninguém seria salvo. Porque mesmo com a mensagem do profeta que tem chegado, trazendo a revelação da palavra, mostrando para nós a verdadeira doutrina bíblica, a doutrina apostólica, começando com o batismo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como está estampado nas páginas da Bíblia. E o mundo não pode ver. E se não tivesse vindo o profeta, onde estaria eu? Onde estaríamos nós? Então, bom Deus, aceita a nossa gratidão e nos ajude a sermos cristãos melhores. Envia mais do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor nos enviou, nós o temos em uma porção pequena, simplesmente para parar com as coisas mundanas. Porém, nós o queremos, ó Deus, para sermos transformados no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro e encomendo a Ti esta amada igreja. Dê-nos, ó Deus, o verdadeiro discernimento pelo Espírito Santo do Senhor. Que dia, que hora nós estamos vivendo? As virgens nécias saíram também para encontrar com o esposo. Elas eram virgens, santas, puras, porém o principal lhes faltou. Elas não tinham o Espírito Santo, o azeite que representa o Espírito Santo. Precisamos de Ti, Pai. Venha e nos ajude. Te pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Deus continue nos abençoando.